aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantinho Yardle. Meu nome é Marcy e no vídeo de hoje vou estar falando para vocês sobre o balanceamento de itens que a Riot quer fazer no jogo. Pois bem, a Riot postou um artigo essa semana falando sobre o balanceamento de itens, em especial os novos itens que estão por vir, como os itens místicos. Mas antes deles falarem bastante coisa, falaram até que nesse mesmo artigo eles iriam falar sobre runas e tal, mas que o artigo ficou muito grande e tal, e que no futuro eles vão falar sobre as runas. Então, com isso, bem provavelmente eles também vão estar mexendo bastante nas runas, já que eles vão estar fazendo um artigo para isso. Mas enfim, eles já começam explicando que balancear um item não é igual balancear um campeão. É mais fácil balancear um campeão do que um item, já que um campeão você escolhe apenas um na sua partida. Porém, os itens você pode mudar e fazer vários conjuntos com eles, de itens diferentes ao longo dos jogos, um para cada momento. E eles até usam um exemplo do Mejai. Por exemplo, o ladrão de almas de Mejai muitas vezes tem uma taxa de vitória de até 80%, o que faz parecer poderoso demais. Mas enfraquecê-lo com base nesses dados não seria uma boa decisão, porque aí a gente só teria que comprar o item depois de ter adquirido uma vantagem inicial, o que significa que já tem mais chance de vencer. Enfraquecer o ladrão de almas de Mejai em 50% acabaria diminuindo sua chance de vencer as partidas. Depois de dar uma breve explicação sobre como é balancear o item usando o Mejai como exemplo, eles continuam dizendo que, embora possam dizer que um campeão que vence 58% das partidas é forte demais, os dados dos itens têm mais complexibilidade a considerar. Por isso, eles querem tentar criar um plano que ajude a avaliar melhor o balanceamento de itens em seu próprio espaço e com suas próprias necessidades. Assim como o plano de balanceamento de campeões, o plano de balanceamento de itens proporcionará uma visão objetiva e valiosa do que é necessário para manter o sistema de itens balanceado em cada atualização. Resumindo o que eles falaram nesse pedaço do artigo, eles querem fazer igual eles fazem com os campeões, que a cada atualização eles nerfam, buffam tal campeão, essas coisas. Eles querem fazer isso com os itens. Concluído isso que eles falaram acima sobre querer criar esse sistema, eles dão as boas-vindas para nós sobre a pré-temporada. E começa o artigo dizendo que, assim como devemos ter lido os planos da pré-temporada, eles têm 5 objetivos para atingir nessa pré-temporada. Sendo eles, a compra de itens deve ser ágil e intuitiva, cada campeão deve poder tomar decisões estratégicas a respeito da itemização de cada partida. As itemizações devem proporcionar formas divertidas de dominar um campeão. Querem trazer itens que transmitam a sensação de poder épicos e aprofundem a fantasia do campeão. Itens icônicos serão mantidos para que nem tudo tenha que ser reaprendido. E o que eu imagino, cara, é a Akali. Porque assim, a Akali, uma coisa que eu penso, eles podem nerfar a Akali o quanto for, só que enquanto tiver os main Akali que conseguem combar muito bem, conseguem fazer boas jogadas com campeões, eles vão ter dificuldade para matar. Vão, mas se os caras são realmente bons, eles fazem um estrago com o campeão. E imagina a Akali com esses campeões míticos, cara. Vai ser outra razão para eles nerfar mais ainda a Akali. Depois disso, eles falam que querem mudar um pouco essa coisa de ficar preso em um item só. Como por exemplo, eu sou main Akali. Eu sempre faço a mesma build toda a partida, trocando apenas 1 ou 2 itens. Eles dão até um exemplo mesmo da Yuumi com o Graal, que quem joga de Yuumi suporte sempre compra para dar mais cura. E eles falam que querem mudar isso. Eles querem mudar essa padronização de item. E eles dizem o seguinte: diferentemente do que fizemos com o plano de balanceamento de campeões, lançaremos o dos itens da pré-temporada antes de fazê-los passar por testes no ambiente de jogo. Isso se deve principalmente ao fato de que uma grande porção dos nossos dados só existirá depois de reformulação do sistema de itens da pré-temporada. Como o plano de itemização será novíssimo e já que esperamos ver uma curva de aprendizado na administração dos itens, assim como acontece com os novos campeões, que podem ofuscar o estado de balanceamento atual, queremos avaliar nossos parâmetros de balanceamento todo mês depois do lançamento, até as coisas entrarem nos eixos. Há uma enorme probabilidade de que os números abaixo terem mudado, quando virem seus itens favoritos enfraquecidos pela primeira vez.
Olha só, pra mim não tirando o poder do Cume do Infinito e do Canhão Fumegante tá safe. Mas eu sei que isso vai acontecer. E com isso vamos para os itens míticos e lendários. Começando pelos míticos. Itens míticos. Uma nova classe poderosa de itens que chegarão na pré-temporada e serão o alicerce das itemizações. Um jogador só pode usar um item mítico por vez, e esse item quase sempre será a primeira compra. Os itens míticos geralmente têm efeitos mais poderosos e sua construção tem mais implicações do que o resto dos itens comprados, principalmente porque concedem atributos adicionais e especiais aos outros itens lendários. Como só dá para ter um por vez, a escolha do mítico deve variar conforme a partida e sua circunstância. Itens lendários. Itens completos de um tier abaixo dos míticos. Anjo Guardião, Partição do Lich, Relay já foi o tier de itens mais poderosos do LoL. O que isso quer dizer? Geralmente quando a gente compra esses itens é porque a gente já sabe que tá forte no jogo, que é praticamente finalizar o jogo. E o que vai acontecer? Colocando os itens míticos, os lendários praticamente não vão ser tão mais poderosos como são hoje em dia. Vou usar o exemplo do Rabadão. Ele é um dos itens mais fortes do League of Legends. Só que com a chegada dos itens míticos, ele não vai ser um item tão poderoso quanto ele é agora. Porque para ele funcionar bem, ele vai precisar desse item mítico. E dependendo de qual item mítico que você comprar, não vai fazer sentido você comprar o capuz de Rabadão. Falando agora de como vai funcionar o plano de balanceamento de itens, eles falam o seguinte. Diferentemente do que fizemos no plano de balanceamento de campeões, que se divide em 4 grupos de habilidades, vamos concentrar o plano de balanceamento de itens num público único e amplo. Vamos combinar os níveis de jogos de habilidoso, que vai do Platina 4 ao Diamante 3, e Elite, que vai do Diamante 2 ao Desafiante, e coletar informações deles, esperando que nos forneçam dados mais precisos sobre o poder dos itens. Essa abordagem também nos dará uma amostra grande o bastante para que possamos extrair informações relevantes, algo que não conseguimos obter com partidas de nível profissional. Claro, isso não quer dizer que vamos ignorar completamente o problema que aflige os níveis médios, que vai do Ferro 4 ao Ouro 1 e profissional. Mas teremos uma abordagem mais específica. Como todas as partes desse plano, o público pode mudar, e se identificarmos padrões de compras drasticamente diferentes ou pontos fortes dos itens usados por diferentes partes do público, pode ser que isso exija mais atenção e tempo. Nessa imagem que estou mostrando aí para vocês, a Riot tem a intenção de garantir que não haja itens desbalanceados nos sistemas místicos, que eu quero ver isso acontecer. E 2. Manter as escolhas de itens contextualizadas conforme a partida. E eles falam parâmetros de como considerar que os itens míticos serão fortes, sendo eles 1. A sua popularidade. É comprando com frequência exagerada em relação à sua classe. Por exemplo, a classe de assassinos compra um item específico toda vez, não importa a situação no jogo. Quem tiver de assassino vai comprar tal item mítico, independente de quem tá jogando contra, a comp inimiga, essas coisas. 2. Seu poder. É comprado muitas vezes e tem uma taxa de vitória muito mais alta do que outras opções. Por exemplo, eu compro o item porque eu sei que ele é muito mais forte do que os outros. Por exemplo, tem um item mítico que em questão de poder, não importa de qual seja a build, ele é o mais forte. E eu compro ele só por causa disso. 3. Desvio. É comprado na maior parte das partidas por vários campeões, fora da classe pretendida. Esse desvio é tipo assim, vamos supor que eu seja um mago AP e compre um item que ele seja de letalidade. Eu sendo um mago AP que escala com isso, não faz sentido eu comprar item de letalidade. E seria mais ou menos isso que eles estão querendo dizer nesse desvio. E quando o item mítico é fraco? Ele é fraco quando, sua popularidade não é comprado muitas vezes em comparação com os outros itens da classe. 2. Seu poder. Tem taxas de vitórias mais baixas que a média dos outros míticos. E além disso, não é o mais popular da sua classe. A
intenção inicial da Riot para os itens míticos é que eles sejam balanceados, na qual tenho certeza que isso vai levar muito tempo para que isso aconteça, dependendo do item. Porém, a preocupação deles é que mesmo que eles balanceiem o item, eles se preocupam que apenas certo campeão ou uma linha de campeões usem esse item. Como, por exemplo, a classe dos tanques. Todos os tanques vão e compram o mesmo item mítico, independente de como tá a partida contra quem tá jogando. E esse é o medo da Riot em relação a esses itens míticos. Tanto que até eu citei lá em cima o próprio exemplo que a Riot deu com a Yumi com o Graal. Agora falando dos itens lendários, que são os itens completos que não sejam míticos, que é o Rabadon, o Sterak e esses tipos de item. A taxa de vitória não é uma informação confiável se tratando de um item que não tem espaço de compra definido, como por exemplo, sempre o primeiro a ser comprado. Por isso, eles vão analisar a taxa de compra dos itens lendários primeiro. A premissa desse parâmetro é simples, eles não querem que o item seja comprado muitas vezes e nem poucas vezes. Quando o item domina a tendência de compra de toda uma classe, quer dizer que tem pouco contexto. Quer dizer que tem pouco contexto, está limitado à tomada de decisões e provavelmente é poderoso demais. Da mesma forma, eles não querem itens que tenham poucas taxas de uso. Se forem fracos demais, é claro que devem fortalecê-los. E se os itens forem balanceados, mas específicos demais para uma classe ou campeão, não deveria ficar entulhado na loja e dificultando a tomada de decisão. Chegando aqui ao final, vou resumir para vocês tudo isso que eu disse sobre o artigo. O intuito da Riot é criar um sistema de balanceamento de itens igual ao sistema de balanceamento de campeões, por exemplo. Eles veem que na atualização de hoje, tal campeão tá muito forte. O que eles pensam? Vamos nerfar na próxima atualização. É isso que eles vão fazer com os itens. E basicamente eles vão medir esses parâmetros usando estatísticas de compra por classe de campeões ou campeões específicos. E esse foi o vídeo, espero que eu tenha trazido com clareza essa informação para vocês, que vocês tenham entendido tudo mais. E como de costume, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E se você tiver aí algum amigo que tem muitas dúvidas sobre esses conteúdos do League of Legends que eu falo aqui, que gosta das lores, dos contos e tudo mais, compartilha com ele. Então é isso, até o próximo vídeo!